Ainda com relação ao gasto com o pessoal, nós precisamos estudar as questões relativas ao seu controle e a fiscalização dos limites que estão previstos em lei para a realização desses gastos. Aqui, nos voltemos para o artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como nós vimos no bloco anterior, em que estudamos os artigos que antecedem esse, vimos que cada ente ele tem um limite global com o qual ele pode utilizar-se de dinheiro público para pagar as despesas com o pessoal. Mas a gente precisa entender como que ocorre essa fiscalização, como que ocorre esse controle, justamente para verificar se houve ou não extrapolação daquele limite. De início, destaco para vocês que o controle ele sempre ocorrerá de forma quadrimestral. Em termos gerais, temos durante um exercício financeiro 3 quadrimestres. O quadrimestre que se encerra em abril, o quadrimestre que se encerra em agosto e aquele também relativo a dezembro. Então, em cada um desses quadrimestres, nós teremos aí a necessidade de fiscalizar se houve ou não a extrapolação daquele limite que foi previsto em lei como teto máximo a ser gasto com o pessoal. Então, primeira coisa é verificar nesse plano, lembrando aquela regra geral que eu passei para vocês, que sempre eu analiso a partir do mês em exame, por exemplo, estamos agora em março, então eu vou analisar de março de 2020, retroagir 11 meses até então 1º de maio de 2019. Esse será o período que eu irei analisar se houve ou se não houve extrapolação do limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal como gasto de pessoal. E aí eu pergunto para vocês, e se porventura o ente, o poder respectivo, ele tiver extrapolado esse limite? Vamos supor aí que o município tem extrapolado o seu limite previsto aí em lei, os 54%. O que fazer? Ele gastou mais que 54% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Como que eu faço? A primeira coisa que tem que ser feita é analisar se realmente houve ou não essa extrapolação. E a partir do momento que se constata essa extrapolação, ao gestor é conferido um prazo para ele regularizar as despesas com o pessoal. Ele tem, então, 2 quadrimestres para poder regularizar as contas públicas, as suas despesas com o pessoal. Então, ele tem 8 meses no total para poder regularizar. Sendo certo que 1/3 das medidas para reduzir esse limite já deve ser aplicada no primeiro quadrimestre. Então, como medida, o ente ele pode adotar as seguintes, que está prevista tanto na Constituição como também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeira medida que esse gestor público, diante de uma extrapolação do limite legal, o teto máximo, extrapolou o teto máximo com gasto de pessoal. Primeira coisa que ele pode fazer, reduzir em 20% cargos em comissão ou função de comissão, ou função de confiança. Isso significa que ele pode tanto extinguir cargos quanto reduzir jornada de trabalho com consequente redução na remuneração. Tudo como uma forma de tentar abaixar o limite que foi extrapolado. Se porventura essa medida ela não for suficiente para conter a extrapolação do limite, passamos para uma segunda medida, que é a exoneração de servidores não estáveis. Então, todos aqueles que estiverem, por exemplo, em estágio probatório, todos eles já serão dispensados. Por fim, se ainda não for viável, todas essas medidas drásticas aí de redução de custo com o pessoal, temos a última alternativa, que é a exoneração de servidores estáveis. Lembrando que toda vez que estamos diante de uma exoneração de servidor estável, por força do artigo 169, parágrafo 7º da Constituição, a eles é garantido um direito de indenização. Então, para cada ano que esse servidor estável esteve em exercício de sua atividade, de sua função pública, desse cargo público que ele assumia, a cada ano ele terá correspondente a 1 mês de sua remuneração. Então, se ele trabalhou aí durante 5 anos,
né, nesse exercício efetivo, ele receberá 5 remunerações respectivas como uma forma de indenizá-lo por sua dispensa. Então, todas essas são as medidas justamente que o gestor deve se atentar para tentar, então, controlar o excesso de gasto com o pessoal, todo aquele excesso que ultrapassou o limite previsto em lei. Mas vocês podem estar me questionando, Lorena, e se o gestor público, durante esses 8 meses, durante esses 2 quadrimestres, mesmo tomando diversas medidas, ele não conseguir ajustar aí a folha de pagamento, as despesas com o pessoal, no montante, né, no limite que é previsto pela lei? O que faz? Nesse caso específico, se o gestor ele não consegue ajustar, né, no limite que é estabelecido por lei, aplica-se sanção. Ele será responsabilizado. E as sanções elas são extremamente drásticas, principalmente pensando que se ele está com extrapolamento de despesas com o pessoal, significa que a saúde financeira orçamentária daquele respectivo ente não está das melhores. Então, como sanção, está previsto no artigo 23, parágrafo 3º, a primeira delas, a impossibilidade de receber transferências voluntárias durante o período em que ele ainda estiver em excesso. Além disso, para ele, né, para aquele gestor, para aquele ente, não será possível a obtenção de garantias, né, de outro ente em eventual necessidade de se firmar uma operação de crédito e que necessite de garantia. Por fim, é também vedado aí contratação de operações de crédito, salvo se forem para renegociação da dívida mobiliária ou ainda se relativas aí à redução das despesas com o pessoal. Essas são as 3 sanções, as 3 medidas drásticas que são aplicadas ao respectivo ente se ele não consegue, durante esses 2 quadrimestres, durante esses 8 meses, reduzir a sua despesa com o pessoal para que se esteja aí dentro do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo havendo aquelas formas de controle, de fiscalização, nós temos aqui 2 exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal em que não aplicaremos aquela regra geral, que é oportunizar ao gestor público o prazo de 8 meses para conseguir reduzir o gasto com o pessoal. Aqui são outras medidas que devem ser tomadas. A primeira situação excepcional é quando houver um excesso no primeiro quadrimestre do último ano de mandato. Estamos aqui no ano de 2020, no último ano do mandato aí do chefe dos executivos municipais. E estamos também no fim, nos aproximando do fim do primeiro quadrimestre de 2020. Então, vamos supor uma situação hipotética que já nessa situação, a partir agora de abril, considerando os critérios que eu já apresentei para você, já se constata de plano que houve aí, né, um extrapolamento, uma extrapolação do percentual máximo autorizado com gasto de pessoal. Vamos supor aí que o gestor público ele tenha gastado 70% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Ou seja, estou violando plenamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, estou violando plenamente os limites legais que devem ser, né, autorizados para gasto com o pessoal. Então, nesse caso específico, o gestor no último ano de mandato, ele não tem 8 anos, ele não tem 8 meses suficiente para poder regularizar tudo. Então, nesse caso específico, de plano, já são aplicadas as sanções previstas no artigo 23, parágrafo 3º. Ou seja, de plano, ele já vai deixar de receber transferências voluntárias, ele não vai conseguir obter garantias, ele não vai conseguir contratar as operações de crédito. Então, de plano, já são aplicadas as sanções estabelecidas no artigo 23, parágrafo 3º. A outra situação excepcional que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito àquela situação em que determinado ente ele já esteja com o limite de pessoal ultrapassando em 95% o autorizado.
Nesse caso específico, o artigo 22, parágrafo único, ele traz as medidas que o gestor público deve tomar. E nesse caso específico, se já estivermos diante dessa situação, o executivo, por exemplo, ele não poderá, de forma alguma, é vedado, né, esse poder, a esse órgão, por exemplo, criar novo cargo, nova função. É proibido o pagamento de hora extra, é proibido aí a concessão de reajustes e aumentos ou vantagens pecuniárias a seus servidores. É tudo vedado. Então, com relação específica a esse limite pessoal que ultrapasse 95%, eu peço por gentileza que vocês façam uma leitura atenta do artigo 22 e seu parágrafo único e todas essas hipóteses que estão previstas. Mas só mesmo para ficar um pouco claro em um brevíssimo resumo. Toda vez então que eu estiver diante, né, dessa situação em que ultrapasse 95%, nesse caso, todas as medidas são para conter concessão de vantagens, benefícios, de aumento de remuneração ou de criação e modificação da estrutura de cargos do poder público. Basicamente, é essa noção que traz o parágrafo único do artigo 22. Mas volto a dizer, leiam depois com atenção esse artigo, ok? Combinado?